Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Construindo Ideias. E as empresas que nos apoiam, as nossas empresas parceiras, Fique Frio Climatização, vendas, instalação e manutenção de ar-condicionado comercial, industrial e institucional. 30 anos melhorando o seu conforto térmico. A Lever Proteção, a proteção que a sua obra necessita. Amigos, a nossa cidade se consolida cada vez mais com forte desenvolvimento no agronegócio, na indústria e na educação. Praticamente todos os dias chegam à nossa cidade pessoas que vêm para trabalhar, para morar em Toledo. Isso se deve à nossa organização da cidade, à sua tranquilidade e oportunidades para progredir. Esse contingente necessita de novas edificações. São casas, apartamentos, enfim, moradias que tanto fazem falta para quem quer adquirir o imóvel. A comercialização de uma unidade habitacional fazem parte da vida desta produção, da produção de Toledo. Assim, Toledo, através da arquitetura, através da engenharia, tem contribuído com todos os tipos e finalidades de edificações, belas casas, belos edifícios. O corretor de imóveis faz parte desse processo todo. Hoje nós estamos entrevistando Daniel Reck, nascido em Missal, cresceu no interior, sendo a sua primeira escola, então, a roça. Bem cedo aprendeu responsabilidade, aprendeu compromisso com o trabalho. Persistente nas suas atividades pelas quais passou, buscou sempre oportunidade de progredir. Hoje, então, com forte atuação no ramo imobiliário, Daniel, seja bem-vindo ao programa Construindo Ideias e obrigado pela presença. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Eu quero agradecer, Hernani, pela oportunidade e, com certeza, né, Toledo, o ramo imobiliário aí é um ramo, assim, que atrai muita gente, né, por diversos fatores, né? E Toledo também é uma cidade que tá crescendo aí cada vez mais, como você acabou de falar, por diversos motivos, né? Ou a pessoa vem para estudar, ou vem para trabalhar. Nós temos hoje aí uma cidade um tripé de negócios aí bem desenhado, né? Nós temos hoje agronegócio, né? A cidade de Toledo hoje é número um no PIB agropecuário do Paraná, sempre mantendo esse status, né? Meus amigos de infância já na época vinham estudar aqui em Toledo também. Na época eu não conhecia Toledo, mas vinham fazer agronomia aqui na PUC. Então a gente já ouvia falar da cidade de Toledo, né? E a indústria também, né, Hernani? Nós temos hoje a cidade de Toledo é muito consolidada na indústria, né? Com algumas empresas que se consolidaram e hoje tem um conhecimento nacional, né? Daniel, tempos atrás, 25 anos, se falava muito só em agronegócios. O perfil da cidade foi mudando, Sim, né? Universidades, né? E prestação de serviço também, sim. consolidando-se assim num praticamente um polo, né? E isso requer que nós, na área da construção civil e imobiliário, enfim, temos que estar atentos a tudo, né? Mas antes da nossa conversa, eu gostaria de saber que você falasse um pouco da sua infância, aonde que você nasceu, né? E aí a sua vida de criança, e o que levou a ser um corretor de imóveis. Então, pessoal, como o Hernani apresentou, né? Eu sou nascido em Missal, mas precisamente criado em Dom Armando, que é um distrito, né? Muita tradição germânica. E o meu pai, ele era sempre vai ser um herói para mim. Ele é uma pessoa assim que sempre buscou inovar. Ele era um pequeno agricultor, pequeno assim modo de dizer, né? Mas ele sempre buscou inovar.
Até um amigo meu que hoje que é diretor de RH da Prati, o Jones, sempre fala: "Daniel, teu pai foi o primeiro". Olha só de onde que está saindo gente vindo para Toledo, né? Hoje nós temos um diretor de RH da Prati que era de Missal. Então ele falava: "Daniel, teu pai foi o primeiro a fazer silagem para as vacas". Isso na época era uma tecnologia que vinha, etc, e ele sempre foi buscar isso. E a nossa propriedade era pequena, ele queria sempre pensar em algo para poder maximizar os ganhos dela, né? Com 2, 3 alqueires e terra, você não faz muita coisa. Então ele teve atividade leiteira, depois ele teve aviários, né, de galinha poedeira e tal, e começou de vir uma cobrança na fiscalização disso. E que era na questão da classificação dos ovos. E era uma máquina cara, você precisava ter infraestrutura e tudo mais. E ele conseguiu, na época, juntar um pequeno grupo, né, que era independente na produção de ovos e fez campanha na época para o Hermas Brandão. E o Hermas Brandão, então, prometeu que subsidiaria eles na época com uma máquina classificadora de ovos. Então, todo esse movimento já faz parte de uma pessoa que pensa além do quadrado dela, né? E eles conseguiram essa máquina, foram muito felizes nesse trajeto ali, tendo a própria marca. E, assim, para mim isso foi um grande exemplo que a gente tem que buscar cada vez mais. E aí você nasceu ali, se criou, foi para a Sim, escola. fui para a escola, estudei em Dom Armando até a oitava série. Meu pai, ele faleceu muito novo, ele faleceu com 38 Pois é, anos, eu vi aqui, com 38 anos, realmente muito novo, né? muito jovem. Ele teve um câncer que, mesmo assim, antes disso ficou 2 anos acamado, então foi um baque muito grande, assim. Ele era uma pessoa muito querida lá na nossa cidade, tanto que a gente volta a visitar lá e as pessoas sempre lembram dele com muito carinho, né? De uma pessoa diferente, alegre. Mesmo ele doente na cama lá, ele anotava o nome das pessoas lá e falava assim: "Um dia eu vou visitar todos vocês que vieram aqui". Olha Isso só. eu nunca esqueço. Aí foi para a escola, foi tocando a tua vida de piá, como se Exato. diz. Aí o meu pai faleceu e na época meu pai deixou algumas dívidas, né, na área rural lá, Irmãos e quantos? somos em 3 irmãos. 3 irmãos. Isso. Minha irmã tem 9 anos, a Janine, e meu irmão, que trabalha comigo hoje, inclusive. Na época ele tinha 5 aninhos. Aí nós vendemos a propriedade, fomos para um outro distrito perto da minha avó. Minha mãe comprou um mercadinho lá. Na época eu comecei já a trabalhar, inclusive, com um rapaz lá que fazia som mecânico para festas, eventos, bate-baile, etc. Depois entrei para o ramo gráfico, né, porque era coisa assim que eu me deslumbrava com criação, etc. Isso foi tudo me ajudando na questão de criatividade e entender como o marketing é bom e faz todo sentido para uma empresa se diferenciar. Depois disso, fui para Missal, depois a minha mãe se mudou para Missal também, nós vendemos uma casa lá onde que ela morava, e eu fui para o mundo. Morei em São Miguel do Iguaçu, morei em Foz do Iguaçu também, trabalhei no ramo gráfico nessas 2 cidades. Eu percebi que o ramo gráfico estava ficando um tanto obsoleto, né? Ou você se modernizava muito, ou ia ficar para trás, até porque estava entrando a era digital, nota fiscal já não se imprimia mais, ou as grandes gráficas tomavam conta. E eu, como eu me encantei pela publicidade, acabei trabalhando com publicidade. A minha agência de publicidade me deu muita bagagem também. Acabei, né, numa época, acho que eu acabei montando uma pequena para mim também. A identidade visual da minha empresa fui eu que criei. Então, tudo isso que a gente foi aprendendo no passado nos deu bagagem. Aí, numa certa época, eu conheci a minha esposa, a Simone. Ela morava em São Pedro do Iguaçu, ela era gerente lá do mercado Itaipu. Eu morava em Foz do Iguaçu ainda. Daí quando se conheceu, a gente não se desgrudou mais, sabe? Essa foi a verdade. E como ela era de Santa Helena, e ou era, ela não queria morar para Foz do Iguaçu, então eu falei, ah, vamos morar em Santa Helena. Aí lá em Santa Helena, eu trabalhei com
um rapaz lá que tinha uma fábrica de móveis sob medida, né, uma marcenaria, e ele tinha uma loja assim de alto padrão de móveis. E lá também foi uma virada de chave para mim, porque eu conheci numa feira o pessoal da Chevrolet Cipalto. Eu atendi o gerente da Chevrolet Cipalto, aqui de Toledo. Cheguei a negociar um sofá com ele, não sei se eu tenho tempo para contar toda essa história, mas conheci ele, ele gostou de mim. Resumindo, ele falou assim: Daniel, preciso de uma pessoa que venda carros de porta em porta lá em Santa Helena. Ele explicou a situação. A bandeira de Santa Helena, no caso, a área operacional de Santa Helena pertence a Toledo, porém, o pessoal de Marechal, como é mais próximo, nada de braçada lá. E tem um vendedor que é muito conhecido lá e vai ser difícil você se fazer nó, mas o dia que se fizer, está feito. E foi dado esse desafio para mim. Eu comecei de visitar o comerciante, comecei de visitar o produtor rural, sabe, de casa em casa, me apresentando. Vendedor mesmo, então era o Vendedor vendedor. raiz, Porque isso com 22 o anos, 23 vendedor é o, anos. viu, o vendedor é o seguinte, para ele ser um bom vendedor, ele não pode ficar atrás da mesa, ele Sim, tem que sair, ele sim. tem que ir a campo, não é assim? E Não é foi, assim? foi uma escola para mim, porque é uma empresa que, em concessionária, tem processos, a concessionária tem sistema. Foi uma faculdade para mim, na verdade, sabe? Eu aprendi muito lá com eles, tenho todo o meu carinho. Inclusive, eu converso até hoje com o dono da Cipalto, que é o Paulo Pedrolo, irmão nosso lá de Ponta Grossa. E ele fica muito feliz, assim, vendo da nossa evolução que tivemos. Aí eu sou muito grato a eles. E o que aconteceu nesse meio do caminho, só para vocês entenderem agora como eu entrei pro ramo imobiliário, né? Tinha uma colega minha que trabalhou comigo no ramo de veículos e ela migrou para o mercado imobiliário. E na sequência, vários colegas meus foram para o ramo imobiliário. E daí houve uma transição. A Zacarias e a Cipalto, elas dissolveram a sociedade. E a Zacarias ficou com a bandeira aqui em Toledo. E eu percebi assim que com a nova diretriz e tal, eu percebi que eu tive que reconquistar toda a minha confiança de novo dentro da minha própria casa. Aí, nesse meio de tempo, eu acho que tudo é por Deus mesmo, né? Essa pessoa me procurou, falou, Daniel, vem conversar comigo, vamos entrar no mercado imobiliário. Conversei com eles, me acertei com eles, fiquei em torno de 90 dias com essa empresa. E me deu assim uma crise assim, falei, nossa, eu acho que esse negócio aqui não é para mim. Eu fiquei assim uns 30 dias em casa, sem saber o que fazer. Levei currículo para Zacarias de novo, não fui aceito de volta e eu era, modéstia à parte, no último ano eu me destaquei como o melhor vendedor deles lá, e mesmo assim eles não quiseram me pegar de volta. Aí eu entrei na construtora do seu Osmar de Carli. O seu Osmar de Carli na época tinha a marcenaria e tinha a construtora. Da época Engio Móveis e a Decarli, né? E ele me deu essa oportunidade, conversei um pouco lá com eles e fiz vários negócios lá com eles. Nesse meio tempo, esse diretor de RH, eu sempre falo a posição dele que ele está hoje com muito orgulho, porque ele começou no chão de fábrica e hoje está como diretor da Prate, né? Ele falou, Daniel, sabia que tem um cara de Missal que tem uma imobiliária aqui em Toledo, está muito bem? Eu falei, sério, quem que é? Ele falou, é o Marcos Kern, lá da Ativa. Eu falei, sério que ele é de Missal? E aí, beleza. Eu fui lá visitar ele, ele falou, quero conhecer esse cara. Me apresentei, ele falou que lembrava do meu pai, conhecia meu pai e tal, mas ele falou que saiu cedo de lá, porque ele foi, na época, estudar fora da cidade e tal. Na época, a saída para você sair da sua cidade era ir para um, como é que chama, o que o padre vai, me fugiu O seminário? seminário, isso mesmo. Foi para o seminário, que era a válvula para a rapaziada sair de casa, da roça, né? Então ele estudou e tal, e entrou no mercado imobiliário. Depois ele me apresentou, depois de uma conversa, ele me apresentou a Adriana, que é a esposa dele. Daí ela falou: Não, Daniel, vem trabalhar comigo. Daí eu falei assim: Adriana, eu tô há poucos meses aqui com o seu Osmar, fica chato ficar pulando de galho em Sim, galho e sim. tal. Aí imobiliário não tem garantia, não sei o quê. E ela me fez uma proposta um pouco diferente. Eu falei: Quer saber, eu vou ir. E fiquei com eles lá 2 anos, também foi algo.
fantástico, aprendi muito com eles lá e até vira uma nova página na minha vida, Então né. aí começa a tua história toda como, eh, corretor de imóveis. Foi Exatamente. nesse momento aí que tu deixa para trás uma história toda, aonde com certeza a base do interrelacionamento que você tinha com muitas pessoas, muitos clientes, também ajudou Sim. nessa nova empreitada tua. Mas eu queria saber o seguinte, Daniel, qual o papel do corretor na comercialização de um imóvel? Bom, primeiramente é você identificar o status atual do seu da pessoa que você está intermediando o negócio. Talvez é um primeiro imóvel, talvez já é como investidor, e cada passo tem suas particularidades, né, cada passo tem seus cuidados. Eu me identifiquei muito com o investidor, né, mas a gente faz muito negócios com aquela Com pessoa que está buscando o primeiro imóvel, né, e para hoje morar inclusive, né? exatamente. Então, são vários passos, né, que você tem que orientar, entender a pessoa, você fazer um raio-x, assim, de cima e embaixo e direcionar para o que há de melhor no momento, né. Além de tudo isso, contratos que tem que fazer, As garantias certidões, e idoneidade com acima de tudo, certeza. né, Daniel? Buscar um parceiro correto, né, a gente já viu muita coisa acontecer aqui no mercado imobiliário de Toledo, né, Sim. e a gente busca sempre trabalhar com pessoas que estão consolidadas. E isso é credibilidade, né? Credibilidade, com E certeza. credibilidade não se faz de um ano para o outro, né, Não, Daniel? nunca. Tenho clientes meus que na época vendia veículos, hoje compra imóvel comigo. É. Pessoas que talvez não com que eu prospectei no passado como veículo e não compraram veículos, mas hoje compram imóvel. Então, assim, é um legado que a gente vai deixando, tanto que eu faço muitos negócios fora de Toledo, trazendo investidores para Toledo, E aí tu tem que vender Toledo também, com certeza. E se né? vende fácil. Isso é fácil de Muito vender, né? fácil vender Toledo. Não precisa, na É, verdade. é. Você não precisa hoje vender a nossa cidade. Quem vem para cá se encanta, né? É, a gente tem muitas pessoas falam, né, pedem para a gente, né, Sim, através de amigos, pessoas que querem morar numa cidade menor, querem, como já aconteceu, de sair de São Paulo, sair de Curitiba e de outras cidades, e de ligarem para conversar conosco. Olha, como é que está aí, tal e coisa. Fulano me disse que você constrói, que você tem apartamentos, tal e coisa. E me conta como é que é a cidade, não conheço, mas aí eu vou visitar. E a pessoa vem, e a se pessoa fala encanta, com a né? gente Se encanta. e saem daqui encantados. Como eu, Exatamente. quando vim para Toledo fazer Sim. uma palestra, conheci Toledo, me encantei e era para morar em Cascavel, e vim Olha só. morar aqui em Toledo. Então, o Toledo oferece uma condição diferenciada. Se nós pegarmos a parte de segurança, ainda nós temos, né? Não Muito. temos criminalidade normal, como acontece em outras cidades, mas nós temos uma certa segurança aqui, né? E isso também hoje se leva muito em consideração. Não adianta você querer vender um imóvel num lugar onde você não tem a segurança. Com Então, certeza. Toledo tem essa condição, além de oferecer muitos empregos e muitas oportunidades. Com E certeza. isso ajuda em muito o corretor de imóvel. Eu conheço hoje pessoas que, por exemplo, como a gente tem que ser grato, né, por esses empreendedores que trouxeram indústria para Toledo. A própria família Prati, família Gato, Fiasul, etc. BRF também. A gente conhece muitas pessoas que vieram de fora do estado do Paraná trabalhar em Toledo, porque alguma empresa dessa trouxe eles para cá. Eles saíram dessas empresas e hoje são empreendedores, Montaram suas montaram próprias suas empresas empresas e e não saem de Toledo. estão bem, não saem de Toledo, né? Exatamente. Hoje, Toledo, uma cidade equilibrada, né? Nós oferecemos hoje saúde boa, educação de primeira, segurança principalmente, né? O pessoal comenta hoje, nossa, eu nunca vi um assalto no lago. Claro que de vez em quando isso acontece, mas é raro. Mas Esses acontecimentos, né? muito raro. Principalmente com o telefone na mão, hoje, meia-noite, também.
Experimento Isso fazer é um isso luxo, bastante. né, É um Daniel? luxo, Vamos falar a verdade, é um com luxo. certeza. No meio da insegurança que nós temos em todas, praticamente todas as cidades, que hoje a insegurança está nas cidades pequenas. Sim, Então, este me representa, Daniel, que é um dos itens importantíssimos, e eu acho que o poder público eh, tinha que trabalhar mais nesse sentido, até para ajudar a comercialização, ajudar a indústria, enfim, e ajudar todos os segmentos da nossa sociedade. Eh, mas qual a vantagem de ter assessoria de um corretor para uma comercialização de um imóvel? o corretor ele faz um papel neutro, assim, não puxando para lado nenhum, certo? O corretor, como eu até comentei, o corretor ele vai trabalhar o que é melhor para o cliente, não melhor a bandeira que ele defende. Se hoje eu ir numa house de alguma construtora, óbvio que a construtora quer vender o produto dela. Não tem como não ser diferente. O corretor não, o corretor ele vai buscar algo que fique melhor para o cliente. Ele vai buscar entender melhor e não empurrar um produto que só porque ele defende aquela bandeira vai fazer aquilo. Então, isso me encanta na profissão. Às vezes o cliente ele quer comprar um terreno, às vezes ele quer um apartamento pronto, às vezes ele quer algo na planta para se programar com a questão do aluguel dele, região, às vezes a região da consultora que eu estou trabalhando, ela não oferece naquela localização, então a gente tem essa liberdade de buscar o melhor. Uma liberdade com consciência, é isso? Exatamente, você sai da bolha. Sim. Você sai Tem de que, uma tem, bolha. tem, tem, tem que sair, Você né? sai da bolha, porque você tem um exemplo, eu não trabalhava na marca Chevrolet. Chevrolet, quando você está na Chevrolet ou na Toyota, sei lá, qualquer marca, aquela marca é a melhor do mundo, essa não presta. E quando você sai dessa bolha de pensar e olhar para o lado, você consegue identificar melhores oportunidades. Então é basicamente isso, sabe? E essa assessoria também, a parte documental, a parte de garantias, porque Sim, não é só vender, não é só chegar e vender. Você eu- tem que ter uma equipe, tu tem que ter alguém que faça contrato, um departamento de marketing. Não é uma coisa simples vender um imóvel. com Não é vender certeza, bolacha. com certeza. Você tem que É, ter uma assessoria jurídica, principalmente, né? é. Você tem que saber como tramita uma situação, As leis, s- é importante, importante. saber que uma certidão positiva pode arruinar o teu cliente futuramente, né? Pois é. Então, É. são várias situações, né? A gente não pode controlar tudo, mas minimizar os erros, principalmente. Assim, Daniel, aqui em Toledo dizem assim, ó, tá vendo um boom da construção civil e como você está vendo isso, eh, como você hoje vê como perspectiva hoje esse momento que nós estamos vivendo e o momento futuro? Porque o passado a gente já passou, como se diz, né? Sim. Vivemos esse momento e temos que pensar no futuro. Como é que É, você vê isso? bom, apesar de eu me considerar muito comercial, eu adoro verificar números, passado, presente e o futuro. Então, Toledo ele vem numa constância de novos moradores todo ano. Muita gente fala assim, para que todos esses apartamentos aqui, meu Deus, olho para Toledo em qualquer lugar, tem prédio subindo, será que vai ter demanda para isso? E é muito simples responder isso, Hernani. Hoje Toledo recebe nascem novas pessoas, né? Mas é uma média de 2.500 a 3.000 pessoas novas por ano, Orando. por E ano. tudo preciso Isso é morar, né? IBGE. Sim, isso é IBGE, Você não pode é? fazer uma pesquisa e ver essa métrica. Sim. E isso tudo vem numa corrente positiva de tudo que a gente já comentou lá atrás: educação, oportunidade de trabalho, Planejamento da própria cidade, segurança, tudo. segurança, tudo isso aí. Então, assim, isso atrai muita gente para cá. Mas qual que é o número hoje? 3.000 pessoas, uma média de 3 pessoas por família, dá um déficit de quanto por ano? É. 1.000 Histó imóveis. é. São 1.000 imóveis de déficit habitacional por ano.
É, é muito imóvel. Fora os investidores que vêm, que nem moram aqui, mas investem em Toledo. Nós Exatamente. temos vários investidores que moram Muitos. em outras cidades, têm seus trabalhos, são médicos, são advogados, engenheiros, que moram em outras cidades e fazem investimento, agricultores e fazem investimento em Toledo. Inclusive compradores de grandes centros. Hoje Sim, nós temos investidores de São Paulo que vêm para cá, se encantam, a galera do o pessoal do Nordeste também, tem um cliente do Nordeste, inclusive comprou um terrazas sim. conosco lá e querem vir para cá, querem parar aqui em Toledo porque se encantam com tudo E tem isso. uma outra situação que eu tenho alguns amigos que moram na praia. Certo. E aquela região ali de Santa Catarina de praia, mas eles ficam lá só 3, 4 meses, depois vêm para Toledo. Então Exato. deixam até o apartamento fechado, mas eles não saem de Toledo. É Sim, impressionante, porque justamente porque tem todas essas vantagens de morar em Toledo. com Isso que certeza. nós estamos falando. Então, nós temos um déficit habitacional no Brasil, Daniel, e corroborando o que você falou, de 7 milhões de unidades. É muito É muito. E nós não conseguimos passar de 1 milhão de unidades em todo o Brasil construindo. Hoje há uma necessidade de se apurar, agilizar a construção de prédios em função dessa demanda, porque nós nunca conseguimos, nós estamos há anos ali nos 7 milhões. 7 milhões de de déficit. unidades de déficit habitacional. Então, Oceano Azul para o mercado por imobiliário. 20 anos, no mínimo por 20 anos, vamos ter que mudar todo o sistema construtivo para que se acelerar essa demanda toda. Então, Toledo, pode-se ter a certeza de que aqui é o lugar de investimento. Não pode olhar somente para os prédios e dizer assim, mas vai ter venda de todos os apartamentos? Tem. Um prédio não se constrói de um dia para o outro. Se leva anos para se É um fazer um processo, prédio. É né? um processo. E a economia é um processo, e a economia muda. E a venda de imóveis, a engenharia e a arquitetura, elas são cíclicas. Isso que nós temos que entender. Agora nós estamos numa baixa. E essa baixa está represada. Então, hoje, por exemplo, a pessoa quer investir daí num banco, algumas coisas, mas o imóvel é garantido. Curva de a valorização do imóvel, ela é contínua. Sim, Eu até ouvi um podcast, também gosto de falar muito sobre isso, falava que diz hoje assim, e que lógico, ela trava o investimento do sim, imobiliário para quem é investidor, mas o imóvel, ele tem aquela subida, só que ela é constante, ela não para. sim. Você coloca o pé no acelerador, ele vai mantendo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então, difícil hoje, por exemplo, vou investir lá no fundo imobiliário. Fundo imobiliário é interessante também, mas se você apertar o botão lá, gera liquidez. E você ganha e perde com isso, Sim, né? sem Eu dúvida. nunca vi, Hernando, por exemplo, que você comprou hoje. Claro que você pagou dentro do preço, né? Você comprou hoje, o próximo lançamento vai ser mais barato. Não existe Não isso. existe. E o dinheiro é isso. Né? O É, próprio soja hoje, há 5 anos já R$ 110. Não parou de subir os outros custos. sim. O imóvel não parou de subir mais, parou, não estabilizou por causa disso. Uhum. Os novos lançamentos sempre vêm corrigidos e valorizados. Então, assim, até para o agricultor entender que, não vou comprar agora porque o soja está baixo. Não, meu amigo. Invista, Agora é a hora de invista comprar. agora porque você está equilibrando tua deixa de ganho para poder ganhar no imóvel. É verdade. Vou esperar o soja valorizar, beleza. Vai valorizar, o imóvel está quanto mais caro lá na Muito frente. mais caro, E, muito e mais você caro. comprando agora, você trava um preço. É a mesma coisa, Daniel, que você vendeu um apartamento por SPE. As pessoas, mas é difícil, é 4 anos, é 5 anos, pá, aquele negócio todo. Mas quando estiver pronto o apartamento, aquele apartamento que ele te pagou 250 mil, ele está valendo E 500. o caso desse foi o metrô.
Sim, Meu o Deus. Metrópolis foi um exemplo Mas eu disso. quero eu vou provocar você com uma pergunta agora. Especifique ou diga exatamente o que que é uma SPE, o pessoal aí saber o que que é. Então tá bom. A SPE é nada mais do que uma reunião de investidores, de pessoas que investem, tanto para morar como para alugar. E ela é uma cooperativa, no fundo é uma cooperativa. Então, uma vez se forma uma cooperativa, você tem um CNPJ com tempo determinado de construção e finalidade só daquela obra. Então, Perfeito. isso é uma SPE, aonde o custo de uma obra é rateado entre os investidores, aonde existe uma taxa de administração de obra e aonde todas as administrações para que esta obra seja executada é feita pela SPE. Tem SPEs que é diferente, depende de quem administra. Nós administramos tudo. Nós pegamos, a pessoa só vai pagar a cota. Você compra a cota. Você não compra um apartamento. Você pode escolher um apartamento, só que aquela cota é que vai girar o apartamento. E as Perfeito. pessoas têm que entender isso. Sim, Você só consegue fazer com que aquilo vire apartamento a hora que você der baixa na SPE, e então essas cotas são revestidas para o apartamento. Então, você tem o apartamento 202, esse apartamento 202 corresponde a tantas cotas, e aí baixa-se a SPE e é escriturado o imóvel. certo. Uma maneira mais simples de explicar isso, né, Hernani, você está comprando um imóvel onde que você opina, né? Sim, Você sabe de todos os custos que estão sendo usados, ou seja, você tem acesso a isso, a todos, você não está comprando só numa consultora, esperando ficar pronto. Não, você sabe que está sendo comprado, você tem você sabe relatórios o relatório de mensais, legal. você tem relatório fotográfico de como está a obra, e é assim que Você é funciona. dono do negócio, É, você é você é dono dono do do negócio. porque, viu, essa e aí, Daniel, tem uma pergunta: "Ah, mas aí a gente é responsável". Sim, você também é responsável, todos são responsáveis, não é só você, é um grupo responsável. "Ah, mas se der algum problema, você também é responsável, Sim, mas você vai ficar com o lucro, ou você não quer correr risco. Se você não, não quer correr risco, vai ali e compra um pronto. exatamente, É vai pagar assim que mais caro, vai né? pagar mais caro e mas então, assim, Daniela, posso te dizer que eu sou um dos pioneiros aqui em Toledo na construção de SPE, numa segunda fase, porque já teve uma anterior, e digo para você o seguinte: é um ótimo negócio. É Com um ótimo certeza. negócio para o investidor, é um ótimo negócio para quem quer comprar, alugar, um bom negócio para o corretor. Só que assim, seriedade. Sim, É como você ser um vendedor de imóveis. Se sim, você não for sério, tá? Você não pode quer ver destruir uma empresa, Daniel? Você quer ver destruir uma SPE, é você parar uma obra dessa, com certeza. tá? E Como nós como acontece, e né. como acontece, tem acontecido, por N fatores que às vezes nem é nem culpa do de quem administra, é o próprio mercado. Sim, Mas eu quero não é o assunto SPE, mas é importante as pessoas e tem muitos corretores que não conhecem, não sabem o que é uma SPE, perfeito. né. Então, eu vou vender um apartamento, você não está vendendo apartamento, está vendendo uma cota. Você vai vender uma cota que corresponde àquele apartamento. Você vai fazer um contrato, né, pela planta, mas até então você não liquidar tudo, você não é dono de apartamento nenhum. Você é dono da cota e tem valor isso. Sim, Vamos em frente? Eu acho que o bate-papo aqui é legal, Daniel, porque a gente é do ramo, né? Nós precisamos de vocês, vocês precisam de nós, né? E eu acho que como diz, uma é corrente. uma corrente. E quando a gente tem nessa corrente confiança de quem vende e de quem constrói, quem ganha é o investidor, é aquele que adquire. Eu acho que isso é muito importante. Então, já falamos aí do boom em Toledo, né? Mercado ele pode ter um pouco travado em função do mercado, em função da economia,
né? Porque a economia, ela também, ela desestabiliza o mercado, não é assim? Com certeza. Como comentamos, né, hoje nós temos uma Selic alta, né? Então, deixa o investidor fica mais confortável em ter liquidez, né? Que o mercado financeiro é liquidez imediata. Você aperta um botão, você já vende. Só que também você fica sem saber o que vai acontecer depois. Você fica dependente do que vai acontecer no mercado. E o imóvel, por mais que a curva de valorização é menor, ela vem numa constância e vai crescendo, né? Nunca para, né? O que você pagou hoje, lá atrás, o próximo não vai vir mais barato. Então, assim, o mercado imobiliário, ele dá aquela segurança sólida, né? E por isso que você tem que saber também com quem está fazendo negócio, pessoas consolidadas, né? Em Mas, todos os ô, sentidos. Daniel, tu acha que não precisa, a pessoa tem, melhor dizendo, a pessoa tem que, se quiser ganhar dinheiro com imóvel, tem que ter paciência. Paciência, paciência. Senão, Assim, falo bem a verdade para você, nunca prometo grande liquidez futura, ou que você vai ganhar muito dinheiro, não não, sei esses o quê. milagres aí não tá, não dá certo, é Aquela coisa conversa. de beleza, valorização é uma coisa, liquidez é outra, Sim, certo? Ah, eu quero apertar o botão, vou vender amanhã, não. Não é bem não é assim. bem assim, não. Eu até, assim, conheço o legal do mercado imobiliário é que as pessoas que eu conheço, etc., eles compram, mas querem criar um patrimônio, querem ter um sólido, é um perfil do investidor do mercado imobiliário. Ele quer criar algo sólido para ele, tipo, olhar o documento e saber o que tem. Entendeu? O dinheiro em si, ele atrai muita gente que, eu quero comprar ações, quero investir no, como é que estava falando agora aqui do fundo imobiliário, que são, depende de N situações, né? Então, Pode assim, subir, pode descer, né? exatamente, isso pode dar prejuízo, ou daí a pessoa que te vende, às vezes, o fundo imobiliário fala que você não paga imposto de renda, mas se deu lucro você tem que pagar, sabe? Então, tem Ou você tem armadilhas no grandes, meio, né? uma grande construtora que pode falir e E deixar muitos acontece, aí, acontece. acontece, eu já É vi muito. A construção civil te leva lá em cima e te derruba, uma também. obra te derruba. Né? Tu pode construir 20 anos, mas uma obra que você não pegou bem, ela te derruba. Daniel, o que você destaca como uma boa compra do imóvel? Agora eu quero que você nos diga assim, ó, eu como comprador, eu comprei um imóvel do Daniel e foi um bom negócio. O que que você me diz para que isso aconteça? Bom, primeiramente, hoje eu vejo, principalmente há 9 anos ou mais no mercado, eu vejo principalmente a construtora, né? Hoje existem alguns parâmetros para você ter esse cuidado, né? Localização, A localização é localização, muito interessante, né? muito, o que que vai acontecer no lado, né? Então, falando da localização, claro que tem muita coisa que você não consegue prever, mas, por exemplo, às vezes você vai comprar uma casa lá num lugar legal e tem um terrenão gigante no lado. Entendeu? Acontece, de repente, vir uma incorporadora e meter um prédio lá. Quem que vai querer comprar essa casa depois? Entendeu? Sabe? São coisas que não dá Dois para prédios, um do prever. lado do outro, É, fica a casa sanduíche, que a gente chama, fica. E, né? tipo, e a Tá. gente vê isso acontecer. Mas eu vejo que Toledo está se organizando cada vez mais com isso. Colocando os zoneamentos aí bem Definidos, né? definidos, né? Por exemplo, aqui é prédio, aqui é prédio, aqui é casa, aqui é casa. Enfim, tá se organizando cada vez mais com isso, né? E isso foi também muito, Daniel, que nós tivemos prefeitos planejadores que Sim, pensaram nisso. Nós tivemos prefeitos aí que eram contra a prédio numa certa área e apanhavam muito por causa é disso. um jogo de interesses, né? Então aí a gente vê, para você ter uma cidade bela, bonita, você tem que ter uma organização, principalmente nessa parte de edificações. É Sim, um plano diretor bem feito, e isso também valoriza muito. Eh, Lotes, como estão aí as
compras, vendas, novos loteamentos? Porque Toledo teve um tempo que era quase que proibido se a fazer um loteamento. Eu estava discutindo isso, conversando, na verdade, com um arquiteto aí, bem conhecido aqui de Toledo, sobre essa questão. É, tudo que você vai lançar hoje, você precisa estar ancorado e contar uma história, que é o que vende. Mas o que está vendendo bem hoje aqui em Toledo, até por causa do mercado atual que a gente vive hoje, é o popular. O popular está vendendo muito. Isso é no Brasil inteiro. O popular e o altíssimo padrão está vendendo muito bem. Tem mercado. Tem mercado. Agora, o médio padrão, 500 a 1,5 milhão, aí está um pouco mais travado, porque o acesso ao crédito tá mais difícil e a classe média sempre apanhou, né, nessas gestões que a gente está tendo que nem atual no momento, né? E, mas falando assim de loteamento, por exemplo, hoje eu vejo loteamentos que o pessoal fala R$ 1.000 o metro quadrado, tá? Mas o que que tem nesse loteamento para você me cobrar R$ 1.000 o metro quadrado? Então, eu vejo que, principalmente nessas pessoas que têm uma consciência diferente, pensando do loteamento de médio e alto padrão, você precisa estar ancorado com uma situação que traga benefício. Hoje, se você abrir um loteamento com um terreno de 360 metros quadrados e falar de R$ 360 mil, vai ser muito devagar a venda. Agora, eu abri um popular, tira pedido. O alto padrão, peraí, o alto padrão, o que tá faltando em Toledo hoje? Uma pessoa me ligou essa semana de uma área que ela tinha lá. Eu falei que eu vejo hoje que Toledo, se fosse fazer um condomínio de médio padrão, né, mas em formato de condomínio, não um loteamento pequeno, em formato de condomínio, um médio padrão, eu tenho certeza que teria mercado, que é um produto que não tem. Um condomínio de alto padrão, por exemplo, vou citar um exemplo lá, o Quinta do Lago, né, que os Hoffman fizeram lá, eu achei fantástico, achei muito bom a ideia, faltava em Toledo, subir a régua, está sendo casa muito boa. Então, assim, tem mercado, mas você precisa entender Entender do mercado, entender o mercado e as saber contar a nuances do história. mercado. A venda é uma história, você tem Sim, que sim, contar uma história, é né? verdade. E você consegue, através de história, fazer com que a pessoa acredite naquilo que você está contando, Com que às certeza, né? Não vezes pode ser. não, não pode ser. Vou dar um exemplo, tá? Ponte estaiada. O pessoal está falando que vai sair a ponte estaiada, que vai ligar para aqui e ali, pá, tudo bem. Imediatamente as pessoas já estão pensando: olha, vale a pena comprar um terreno aqui próximo, fazer uma Opa, obra aqui próximo, sim, porque a ligação vai ser mais fluida, aquela coisa isso é toda, contar uma história. contar uma história. Aí você tem lá a Barão que vai ser triplicada, duplicada, enfim, aquela região é uma região que vai se desenvolver, como aconteceu com a região ali do industrial. A industrial é uma região que foi contada uma história tão pertinho de tudo, Sim, né? Per- exato. Perto de tudo, e aí isso começa a colocar na cabeça do investidor, daquele que quer morar, eu preciso estar próximo do mercado, eu preciso estar próximo de uma avenida, eu preciso estar próximo do hospital, e isso é contar uma história. Assim como você a história é o seguinte, ó, eu tô abrindo um loteamento aqui, não tem nada de comércio ao redor, não vai ter movimento de carro para você ter paz. Você está contando uma história, talvez a pessoa queira isso. É verdade. Então, venda é você saber contar uma história, a pessoa se ela vai conectar ou não, vai depender do que ela busca. Então, venda é contar uma história. O preço do imóvel em Toledo. Muita gente diz que é muito caro, que vamos desmistificar isso aí? Bom, eu já conversei com amigos que vieram de fora, que se tornaram amigos, né? Por exemplo, o pessoal vem de Goiás, fala assim, Toledo é caro e tal, não sei o quê, porque lá em Goiânia é mais barato e tal. Tá, mas, meu amigo, se você hoje comprar numa região bem localizada aqui em Toledo, La Salle Industrial, Gisela, etc., até na própria Vila Becker hoje, que está se consolidando como médio padrão, hoje você está 5 minutos de qualquer lugar, né? Cinco Em minutos, é que verdade. lugar do planeta você tem isso? É verdade. Então, assim, ainda tá barato.
Toledo está escapando para fora já do zoneamento ali. Tanto que a área popular já está indo lá pro oeste, né? Que os Prate estão fazendo loteamento. Tudo que vier agora, além disso, vai conectar com o Novo Sobradinho. Você não tem. Sim. E os próprios distritos com asfalto, com infraestrutura boa, com escolas, e até mais perto do que você atravessar a cidade de um ponto a outro. Sim. Para você sair de um distrito de Novo Sobradinho para você chegar no centro de Toledo, você demora menos tempo que você atravessar toda a cidade para você chegar num lugar. Mas o resposta do metro quadrado de Toledo tá sendo assim percebido como alta, porque, claro, primeiro que tem demanda, Sim. entendeu? Tem Se não tivesse demanda, demanda, também baixaria o preço. exatamente, com todo respeito, quer comprar algo barato, São Pedro tá mais barato, um É exemplo. verdade. Sinus Marino, um exemplo, Ouro Verde, já é mais barato. Uhum. Então, assim, por que que o pessoal paga mais caro por Toledo? Que existe uma infraestrutura, existe uma cidade toda equilibrada em vários fatores. E Prestação de serviço razoavelmente boa. sim, vou falar para você, né? Falar, já que você tocou nesse assunto ainda, nós temos carência de tudo isso. Sim. É uma cidade que é um oceano azul. Toledo é um oceano azul. É muito fácil você fazer qualquer negócio aqui em Toledo, né? Principalmente no nosso mercado, né? São poucos profissionais bons em todos os setores. Tanto na E, parte de corretagem, construtoras também, dá para contar nos dedos quantas boas tem. Falo isso abertamente, tranquilo. e Porque o isso, mercado é sim, aberto, né? sim, Tem sim. muita demanda. É. Mas assim, então, para você que está nos acompanhando, meu amigo, como o Daniel disse, eu também nunca vi alguém perder dinheiro em imóvel. Agora, se você não tiver paciência, aí e outra coisa, se você tiver apertado, precisar vender para você fazer um outro negócio, tu tem que vender mesmo. Aí pode até torrar, se você vai recuperar. Agora, tu tem que ter paciência. É um jogo de xadrez. Você ganhar dinheiro com imóvel é um jogo de xadrez em que o tempo é a razão, é o senhor da razão, não é, Daniel? Isso aí. Que interessante. É bom a gente. Por que, que o Construindo Ideias, Daniel, traz pessoas de diferentes áreas? É por causa disso. Percepções, né? Percepções diferentes, percepções diferentes. Eu acho que é a nossa obrigação como profissionais fazer com que isso aconteça. Botar o dinheiro numa aplicação e comprar um imóvel, está, então, provado que é muito melhor comprar um imóvel. Até hoje, a gente pode falar, não é difícil negociar, por exemplo, com uma consultora que nem você. Você não precisa pagar à vista. Dá uma Sim, entrada, vai pagando, uma correto. parcelinha, deixa o dinheiro aplicado também. Você pode clicar. Nós temos, Daniel, investidores que eles saem de um prédio e vão para outro, saem para um prédio e vão para outro. Perfil. É o perfil É do o perfil. investidor, né? Já tem casa, não mora em apartamento, mas tem casa, casa boa, mas sempre estão aplicando, porque você conversa com ele, diz assim, mas eu não, sei lá, eu não sei, eu vou me aposentar, mas o dinheiro que eu ganhar na aposentadoria, às vezes não dá para comprar os remédios, é Então, assim que o pessoal fala. eu tenho uma E meta clara. Até eu aposentar, escrevi isso, eu quero ter pelo menos uns 30 imóveis locados. isso Não aí. penso em fugir disso, quero tal coisa, tal coisa. Claro, eu quero continuar trabalhando, ter meu último dia de vida, eu amo o que eu faço, me identifiquei com o que eu faço, mas a nossa meta, né, minha esposa, a gente tem uns 30 imóveis aí para ter uma aposentadoria, né? Mas é um trabalho, não é um trabalho de um ano, né, Não, Daniel? O trabalho não, é o que nós estamos falando aqui, é paciência. Faz uma exatamente. casa, Quem vai com... ter que levar? Não, não, só Impossível. esse pessoal aí dos bancos aí que estão metendo a mão em quem é investidor mesmo, né? E Exatamente. além de que, não é o caso de Toledo, além de que muita gente que investe muito nesses bancos aí que não tem eh, eh, capacidade de pagamento, né? Porque apresentam muito milagres. Daniel, como tem milagres? Eu não entendo como é que tem pessoas que
Não, mas vai, eu vou fazer isso, vou ganhar tanto, vou ganhar 30.000 por mês. Eu não entendo Sim, esse mercado aí. Isso não se sustenta em com lugar certeza nenhum no não. mundo. Com certeza. Hoje, se o banco te prometer já 100% do CDI, tá ótimo. Falando do Master, né? O Master ele É, prometia 150%. aí E deu o o que não banco deu, capta dinheiro para emprestar pro. né? Essa é a lógica. Né? Quem que vai pagar essa conta? É Como que esse verdade. banco vai concorrer com o banco que está trabalhando certo para oferecer uma taxa de juros condizente, né? Daniel, como as pessoas podem falar com você? Qual o seu endereço? Aonde você está localizado? Bom, vamos lá, pessoal. O meu escritório, então, nós estamos hoje no Corporativo Taipas, em frente à prefeitura. Eu estou localizado na sala 810, por enquanto, né? A gente está pensando em expandir aí as operações. Vou precisar de um lugar maior, estamos estudando se vou ficar por lá ainda. Mas estou no cartão postal de Toledo e foi um processo também, né, Hernani? A gente não acabou falando disso, nós comecei no escritório pequenininho, melhoramos, já estamos lá bem localizados, você já me visitou lá. Então, nosso escritório é muito confortável, muito bem localizado. Será um prazer estar recebendo vocês lá. E você quiser me chamar no WhatsApp também, vou passar meu número particular aqui, não é o da empresa, é o 45 999882607 e um canal de que eu falo do meu dia a dia, da minha vida, todos os dias aí, 365 dias por ano, é o meu Instagram, bem conhecido aí, é arroba, né, Daniel Reck Corretor. Procura lá no Instagram Daniel Reck Corretor, me segue lá, dá um oizinho. A gente está sempre falando do dia a dia da nossa cidade, mostrando as paisagens, mostrando as melhores oportunidades do mercado. E assim, tem que vir conversar. Cada caso é um caso, né, Hernani? A gente entende a situação de cada um e vai conduzindo para fazer o melhor negócio possível. Muito bem. Qual a mensagem que tu deixaria para quem quer começar a trabalhar com imóveis? Bom, o mercado imobiliário, ele atrai principalmente quem quer ser corretor, porque ele promete grandes números, né? Nossa, eu vou entrar no mercado imobiliário, vou ter dinheiro e tal. Mas, como você disse lá atrás, Hernani, assim como comprar um imóvel, você tem que ter paciência. Eu contei um pouco da minha história aqui para vocês, então desde que a gente nasceu, a gente está plantando uma sementinha. Então, assim, eu estou onde que eu estou hoje, quero melhorar mais, mas foi porque a gente foi criando bagagem. Eu trabalhei em diversas áreas, que foram me dando bagagem, essa melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter trabalhado com publicidade, isso me deu muito conhecimento do que fazer e saber fazer. É um grande diferencial que nós temos hoje, é conversar com o nosso público de uma maneira diferente que todo mundo faz, através de vídeos, postagens de imóveis, etc. Mas você que quer entrar no mercado imobiliário também tem que ter paciência. Você não vai entrar. É muito provável que se você for pegar como primeiro emprego, você vai apanhar muito, talvez vai até desistir, porque você não vai ter paciência, você vai querer fazer o negócio no outro dia, e é tempo, né? Você precisa ter relacionamento com muitas pessoas, Relacionamento é tudo. saber fazer negócio, saber resolver problema, não é só Às postar, vezes, fazer Daniel, às vezes, né, videozinho. Daniel, às vezes você resolve um problema que você resolve um problema de uma pessoa, mas essa pessoa um dia vai te agradecer de uma forma de um negócio. Já Sim, aconteceu muito para mim muito, isso. eu nós também, Hernani. Então, o mercado, qualquer profissão hoje, o sucesso ele vem através de consequências diárias, mas é claro, você sempre tem que pensar no próximo nível. Todo mundo chega às vezes num nível e parou, confortável. E Inspira e na leva. verdade, assim, levou para outro nível, teve um momento que eu contratei um mentor, Eduardo Martins, um cara muito bom aí, recomendo ele para um monte de gente. E o primeiro livro que ele me deu foi o Pai Rico, não, Pai Rico, Pai Pobre não, O Mais Esperto que o Diabo, que falava sobre medo. Eu cheguei num ponto que eu estava com medo de fazer as coisas.
Depois que eu virei aquela chave do medo, ele me deu o livro Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. Aí nesse livro falava, o Flávio Augusto ele conta da história dele, da vida dele, que o pai dele queria que ele fosse militar e tal, ele estudou, foi para Agulhas Negras, mas ele sempre foi fazendo alguma coisa, quando ele estava ficando bom, ele se desafiava de novo para outra coisa. Mas sabe, sempre dando um passo adiante e nunca parava. Então, esse ponto de inflexão A que às vezes mensagem que tu deixa é sempre estar aprendendo também, aprendendo e tendo coragem, tendo coragem, porque entendeu? o empreendedor sem coragem, ele Não, não, você não fica não no fica num mesmo lugar. patamar, fica com medo, é aquele É. negócio. Pessoa que entra para o mercado imobiliário e tem sucesso, com certeza pensa diferente dos outros. Pode ter certeza. Muito bem. E nós estamos chegando no final dessa edição do Construindo Ideias. Daniel, a gente agradece a tua disponibilidade, um amigo que a gente tem, e sempre é um prazer conversar com amigos. Então eu deixo o microfone para a sua despedida, alguma colocação final que você queira fazer. Pô, só tenho a agradecer o espaço, Hernani, muito consolidado já o teu podcast aqui. Eu assisti outras entrevistas, gostei muito e diversificou bastante os assuntos, né, com outros profissionais. Mas é isso. Você que principalmente quer entrar para o mercado imobiliário, só finalizando, tenha paciência, pense adiante, não ache que é fácil. Se você quiser ter sucesso, olhe para sua bagagem para poder aplicar nos seus negócios. Muito bem. E nós agradecemos a você que nos acompanhou, agradecemos os nossos internautas, agradecemos a todos e até uma próxima entrevista. Muito obrigado.